A paz de Deus, irmão Val. Tudo bem com o irmão? Tudo bem com os irmãos aí da Assembleia? Tudo bem? Então, irmão, eu vou explicar para o irmão aqui. O irmão pega a sua Bíblia, né? Ou depois, né? Depois o irmão confere. E eu vou mandar por escrito também o que eu vou ler, para não ficar só nas minhas palavras, né? Aí o irmão possa ter uma melhor compreensão, tá bom, irmão Val? Então vamos começar aqui para que o irmão possa entender por que que na congregação tem que se batizar de novo, né? Foi a sua pergunta, né? Então, eu já vou adiantar por mão por que que na congregação tem que se batizar de novo, se vir de uma outra doutrina. Exatamente por causa da diferença doutrinária, tá? Se batiza de novo não é uma norma da congregação, da CCB, não é um estatuto, uma regra da congregação, mas sim da palavra de Deus. É por isso que eu vou ler aqui. O que eu estou falando para você tem base nas escrituras, sabe? Não é uma Às vezes pensa que é um dogma da igreja, da CCB. Não, não. A CCB ela pratica o que está dentro das escrituras. É por causa da doutrina, entendeu? Eu estou fazendo esse esboço aqui que eu não possa compreender. Eu vou dar só um exemplo para você antes de começar a ler aqui. Por exemplo, na doutrina que nós servimos a Deus, certo? Nós somos antipolítico, tá? Não se pode uma pessoa que tem um cargo, ele está na presidência da palavra, ele não pode ser, por exemplo, aí, um cooperador, e vocês falam pastor, né? Ele não pode servir a Deus e ter um cargo na política, tá? Tá vendo como que é a doutrina? Eu vou explicar para você para depois nós chegar por que tem que se batizar de novo. Por quê? Nós não podemos servir a Deus, né, e ao mundo. Não tem como servir a dois senhores, né? Porque quando você está na igreja, você prega a vida eterna, você prega que o pecado vai se multiplicar e que aqui na terra cada vez mais vai piorar, porque é o que está escrito na palavra. Se eu tiver um cargo político, eu vou cair em contradição, porque quando eu estiver no palanque, então lá eu não posso falar. Eu tenho que falar em melhorias, que vai melhorar, que vai acontecer. Eu vou prometer coisa que é para o bem, eu vou ter que ter um projeto prometendo as coisas, e depois no fim não vai cumprir nada daquilo. Não vai cumprir, por quê? A palavra de Deus diz que aqui na terra é de mal a pior. É misto que vem o escândalo, o mal na terra. Você entendeu? É fomes, a peste, a terremoto, é filho contra pai, é pai contra filho, é irmão contra irmão. Enfim, é isso que quando nós estamos lá em cima da tribuna e pregamos a palavra, nós prega, né, pelo Espírito a verdade para o povo. Só que se eu tiver um cargo político lá fora, eu não vou pregar isso. Eu tenho que esconder isso, eu não, né? Eu vou ter que deixar isso e pregar uma outra coisa. Eu vou cair em contradição. Tá? Você está entendendo, Val? Por que que na congregação vai ter que se batizar de novo? Por causa da doutrina. Porque na doutrina deles, que eles seguem, eles permitem eles se candidatarem e ser pastor e ser um líder da religião, tá lá na frente, ensina uma coisa na igreja e lá na política é outra. Enfim, então você já vai começando a entender por causa da doutrina. Um outro exemplo. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles pregam que eles vão morar aqui na terra, né? Que vai ter um paraíso aqui, né? E eles vão viver junto com o leão, com o boi, não é isso? O boi pastará com o leão, a criança vai brincar com uma cobra e vamos ter um paraíso aqui na terra, certo? Isso está escrito nas escrituras? Não, não. Jesus disse: Eu vou para o meu Pai vos preparar lugar, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar e voltarei para vós, para vir buscar a vós, para vos levar para morar na casa de meu pai.
né? Para onde eu estiver, estejai vós também. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Não vos deixarei órfão, vou para o meu Pai, vou enviar o Consolador. O Espírito Consolador estará com vocês aqui até a consumação do século, né? E depois, aqueles que for fiel, de vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. Então, já a doutrina do testemunho de Jeová é diferente. Não é diferente? É diferente. O quanto ao Espírito Santo que nós estamos falando aqui, que convence o homem do pecado, que nós sentimos a virtude do Espírito Santo, que através do Espírito Santo nós recebemos, nós somos batizados no Espírito Santo, e falamos na linguagem dos anjos, temos visões, temos revelações, e você entendeu? Expulsamos demônio. Nada disso os testemunhos de Jeová acredita, tá? Eles não acreditam, eles têm um Espírito Santo assim como uma força ativa, mas não como uma pessoa, tá? É, não junta com o Pai, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não têm o Espírito Santo como um Espírito Santo, como uma pessoa, tá? Uma pessoa, como um ser divino, infinito, eterno, e que ele está aqui, que ele trabalha em nossa vida, no nosso coração. Eles não têm isso. Ele tem lá, o Espírito Santo é uma força ativa, é uma força. É uma força, assim. É um poder de Deus que está aqui, é uma força, mas eles não crê como uma pessoa distinta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não crê. Eles não crê, certo? E muitas outras coisas que eles não creem, e além de não crer, são doutrina deles, eles pregam essa doutrina. Entendeu, irmão Val? Bom, esses dois exemplos já deu para você ter uma ideia. Por quê? Por quê? Porque nós seguimos a doutrina apostólica, tá? Então, se vê uma pessoa com essa doutrina, ele crê nessa doutrina, ele segue essa doutrina, ele seguiu, ele aprendeu essa doutrina, ele vai ter que ser batizado de novo, conforme esta doutrina da congregação. É, você entendeu? Ele vai ter que professar a mesma fé. Você entendeu? Batalhar pela mesma fé que foi dada ao Senhor. Nós tem que ter uma unidade de espírito, sentindo uma mesma coisa, uma mesma fé. Por quê? Porque se ele não se converter, ele vai vir, ele vai para a nossa igreja, ele vem e não precisa batizar. Ele toda a vida ele aprendeu que vai morar na terra, ele tem esses pontos que ele aprendeu lá. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai começar a entrar em irmandade a pregar aquilo que ele aprendeu lá fora. Por quê? Ele traz alguma coisa da doutrina errada que ele aprendeu, que não está nas escrituras. Então, por isso é que ele precisa se converter, se arrepender. Você entendeu? Quem quiser vir após mim, renunciar. Ele tem que renunciar, tá? Aquilo que ele aprendeu de errado, e ele tem que ser batizado. Então, na congregação se batiza, o irmão Val, não é pela, você entendeu? Pela regra da CCB, da congregação, não é da congregação. É por causa que isso é ensinamento da palavra de Deus. É o que nós vamos ler aqui agora, você vai entender. A hora que nós ler aqui, você vai entender. Tem muita gente que pensa assim, mas será que os apóstolos rebatizaram de novo alguém que era batizado e precisou ser batizado de novo por causa de doutrina? Precisou sim, precisou, precisou. Então nós vamos ler, vai ficar bem clarinho para o irmão, eu acredito que você vai entender agora, tá? Que a pessoa precisa estar em outras doutrinas erradas e ele conhece, porque tudo tem a verdadeira e a falsa, certo? Ó, tem irmão verdadeiro, tem irmão falso, tá? Tem o profeta verdadeiro, tem o profeta falso, certo? Tem o Cristo verdadeiro e tem o falso Cristo. Então, é só para você entender. E tem a doutrina verdadeira e tem a falsa doutrina, a antibíblica. Tem. É por isso que tem que se batizar. É a mesma coisa de você estar aqui na Terra, você trabalha em uma empresa. A empresa tem uma política daquela empresa. Ela tem um sistema diferente. Você trabalhou naquela empresa.
tá? Você entrou naquela empresa, você está lá naquela empresa. Aí o dia que você quer mudar de empresa, você vai sair daquela, você tem que desvincular daquela empresa. Não tem como. Se você está registrado naquela empresa, não tem como você arrumar um trabalho na outra registrado também. Não tem. Não tem. Se for lá e falar, não, primeiro o senhor tem que ir lá, dar baixa na sua carteira, se desvincular daquela empresa, o senhor tem que vir aqui, tá? Aqui, o senhor vai, com nós vai ter que ficar um dia aqui na empresa, nós vamos passar o filme da empresa, a política da empresa, a regra da empresa, como funciona aqui a empresa. Aqui a empresa funciona assim. Ah, mas lá também era, fabricava a mesma coisa que fabrica aqui. Lá, não. Pode ser o mesmo produto que se fabrica, que se faz na empresa, mas lá é uma política diferente. Aqui a regra, os horários, a forma, é outra regra, é outra política. Entendeu, irmão Val? Não adianta, não combina. Então, para você sair da empresa, esquece aquilo que você fazia lá. É, mesmo que fabricava o mesmo produto, mas você vai lá, você vai ter que começar tudo do zero. Lá falaram, não quero saber que você traz costume lá da outra empresa. Vocês vai ter que trabalhar aqui tudo segundo o que a empresa aqui exige. É assim que for. Ah, mas lá nós fazia assim. Não, esquece. Esquece. É aqui funciona assim. O senhor quer o emprego ou não quer? Ah, não, eu quero. Então, é assim que funciona. Dá baixa na sua carteira, tá? Desvincula da sua empresa, vem aqui, vamos fazer o teste com o senhor. Tá no senhor, tá? O senhor tem 3 meses de experiência, se o senhor achar que dá, tudo bem. Se não achar que não dá, não tem problema, tá bom? Mas aqui funciona assim. Aí você vai lá, tá, você tem que aceitar, né? Se precisar do emprego, você tem que aceitar. Não, você aceita, você é registrado na empresa e pronto. Você está vinculado àquela empresa e tem que cumprir as normas, a regra daquela empresa, tá? Regra daquela empresa. Então, traduzindo para o espiritual não é diferente, tá? Você está numa outra denominação, lá você aprendeu tudo diferente. Tem essas denominações hoje, por exemplo, os neopentecostal, Val, e você vê aí no YouTube, né? É tudo diz que é crente e dá sarto mortal, e dá rasteira, e cai pro chão, e joga a capa, e faz um tropé, tá o maior escândalo. E tudo são crentes. Tudo fala de Jesus, tudo tá com a Bíblia. Aí eu falo para vocês, como que essa pessoa vai vir para a congregação e então ele não precisa batizar? Tem, tem. Porque aqui a doutrina é diferente. É por causa da doutrina é que tem que se batizar. E não por causa da denominação, por causa da placa ou por causa da congregação. É por causa do que nós vamos ler aqui, Val, tá bom? Vamos ler aqui para o áudio não ficar comprido, tá bom? Eu só fiz esse esboço para que você possa entender bem. Aí agora nós vamos, o que eu falei, nós vamos conferir aqui, vamos ver se o que eu falei tem sentido, se realmente está escrito. Então, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 11 em diante, está assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e delas, das minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Ainda, e Jesus dizendo para os seus discípulos assim: ainda eu tenho muitas outras ovelhas que elas não estão aqui comigo, elas não estão nessa doutrina, elas não estão aqui nesse aprisco. Esse aprisco que ele estava falando, o Val, era, era a doutrina dele, dos seus discípulos, a regra dele. Tinha um povo lá que falava de Jesus também, falava de Jesus. Né? Tanto é que os discípulos falaram, Senhor, chama alguém ali e fala no teu nome, mas eles não têm a mesma regra nossa, não, ele não tem, não, não tem a mesma, aí que nós, quer que nós proibimos eles lá, Jesus disse, não deixa, deixa eles, está falando no meu nome, deixa falar, não tem problema, ele não está perseguindo nós, está falando no meu nome, deixa falar,
Mas Jesus disse, mas no tempo certo, aqui ó, nós vamos ler, ó, eu tenho muitas ovelhas, elas estão realmente em outro aprisco, deixa elas, porque assim, também no tempo certo me convém agregá-las, estas ovelhas. Elas vão um dia ouvir a minha voz. Pode ficar tranquilo, não proíbe ela não. Deixa ela lá. Aí haverá só um rebanho e só um pastor. Por enquanto tem essa diversidade aí, tá? Mas depois, no tempo do que o Senhor Jesus buscar a igreja, irmão Val, vai haver só um rebanho, só um pastor, entendeu? E agora nós vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso 1. Diz assim, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, os discípulos, né, no dia da festa de Pentecostes, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas como repartidas como que de fogo, os quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Agora presta atenção, irmão Val, presta atenção, está dentro do mesmo sentido que eu falei. Você pode ver, Jesus falou que tem outras ovelhas, deixa elas lá, mas elas não é da minha doutrina, elas não estão no meu aprisco. Aí elas, tanto é que os apóstolos falaram, Senhor, eu vi, eles não é dos nossos, não. Até os discípulos, eles não é da mesma regra do ensinamento, eles não seguem o mesmo caminho. Não, mas deixa elas. No tempo certo convém agregar. Aqui, Orval, de novo, tá? Você pode, depois eu mando para você aí, que está escrito assim, ó, no verso 5. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, lá em Jerusalém, na festa de Pentecostes, está bem claro no verso 5 assim, ó. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Deu para você entender, Val? Você compreendeu alguma coisa aqui? Né? Você entendeu? Porque religião não quer dizer nada. Entendeu? Os discípulos aqui pregou para quem? Para os religiosos, né? Que, do mundo em que estava ali, de todas as nações que existem debaixo do céu naquele tempo, os discípulos pregou, e eram homens religiosos. Eles eram todos batizados nas suas religiões. Eles eram todos, eles tinham sua fé, suas religiões, eles eram batizados, eles tinham suas doutrinas. Eles tinham. Mas, no entanto, Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, tá vendo? Pedro foi pregar uma outra doutrina, essa é a verdade. Ele já era religioso, tinha outra doutrina. Mas Pedro, pondo de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus, e todos que habitam em Jerusalém, e todos religiosos, e todos, seja isso notório, escutai as minhas palavras. Pedro aqui começou a pregar o quê? A doutrina de quem? De Jesus Cristo. É de Jesus Cristo, tá? Então, o que aconteceu? Quando chegou aqui no verso 32 de Atos dos Apóstolos, e no verso 37, e depois que eles ouviram Pedro pregando, e eles eram tudo religiosos, tudo era batizado, tudo tinha sua religião, tudo tinha sua fé, tudo certinho, viu, Val? Tudo, tá? Então eles podiam falar, por que eu tenho que batizar de novo se eu já sou batizado? Mas pelo contrário, depois que eles ouviram a pregação de Pedro e aquela doutrina, né? E ouvindo eles, compungiram-se em seus corações aquela multidão e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Então, o que nós temos que fazer para herdar a salvação? O que nós temos que fazer para entrar nessa doutrina de vocês que vocês estão pregando? O que Pedro respondeu? E disse-lhe Pedro: primeira coisa, vocês estão arrependidos?
Vocês arrependeu da onde você está? Porque vocês virem para cá, para essa doutrina, vocês têm que se arrepender da fé, da doutrina que vocês levavam. Vocês são religiosos, mas veja bem, essa aqui é uma outra doutrina. Vocês estão arrependidos? Então arrependei cada um de vós, cada um individualizou cada um. É individual, cada um de vós arrependei, e cada um de vós seja batizado, que na verdade aqui é rebatizado, né? Porque eles já tinham suas religiões e eles já eram batizados. Mas cada um de vós seja batizado de novo, em nome de Jesus Cristo, para entrar nessa doutrina, né? Para a remissão de seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles eram religiosos, tinham sua fé, tinham tudo, mas eles tinham que passar por essa doutrina para ter remissão do pecado deles. Entendeu, Val? Entendeu? E aqui disse que naquele dia, os que de bom grado, isso que eu acho interessante aqui, de maneira que aquele dia foram batizados que de bom grado receberam a palavra. Então, Val, essa doutrina é aqueles que recebem de bom grado, aqueles que entendem que Deus ele sente mesmo que realmente a doutrina é diferente, entendeu? Ele sente, então eles recebem essa doutrina de bom grado, né? Recebe aquela palavra, eles recebem, aqui está escrito, é receber de bom grado. Eles receberam a pregação, a palavra e a doutrina que Pedro pregou, de maneira que naquele dia se batizaram quase 3.000 almas. E eles perseveraram firme. Olha aqui, não vai aparecer a doutrina, vai, ó. Eles perseveraram firme no quê? No que eles se batizaram? Eles perseveraram firme naquilo que eles aceitaram, deixaram as suas religiões, e aqui diz assim, e perseveravam firme na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Jesus Cristo dos apóstolos. É por isso que tem que ser batizado de novo. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, acrescentava o Senhor a essa doutrina, aqueles que haviam de se salvar. Então, Val, essa é a verdade, certo? Essa é a verdade. O batismo de novo, os apóstolos batizavam de novo. Já o evangelho já começou batizando todos, ateu, quem era de outras doutrinas, tinha vários povos de várias religiões, mas estava numa religião errada, numa doutrina errada, e por isso que veio essa doutrina apostólica, é diferente. Entendeu, Val? Mas não acabou não, Val. Vamos mais aqui em Atos, capítulo 18 e verso 24. Diz assim, ó. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Ele era natural de Alexandria, era um homem muito eloquente, ele era poderoso, né, nas escrituras, né, para manejar as escrituras, poderoso. Ele era bem instruído no caminho do Senhor, né? Ele tinha uma qualidade maravilhosa, todas essas qualidades, né? Instruído no caminho do Senhor, ele era poderoso na escritura, ele era um homem eloquente, né? Sabia falar muito bem, ele tinha todas essas qualidades, né? Ele era fervoroso de espírito, ele falava, ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Agora vai vir o que faltava para ele. Tá? Ele tinha todas essas qualidades. É como hoje, Val. Tem pessoas que têm teologia, tem os reverendos, esses missionários, esses homens que pregam 2, 3 horas, muito eloquente, e prega as escrituras, e tem fervor de espírito, ele fala diligentemente, ele ensina, ele comove o povo, ele faz tudo. Porém, que diz o seguinte, que Apolo tinha tudo isso, mas aqui vai vir a fragilidade de Apolo. Porém, Apolo conhecia somente o batismo de João. Então, Val, ele tinha todas essas qualidades, mas ele ainda precisava ser batizado na doutrina dos apóstolos, certo? E tinha que ser batizado, né? E um dia ele estava pregando aqui, ó, e começou a falar ousadamente na sinagoga, na igreja lá onde ele estava, no templo, né? E quando o ouviram Priscila e Áquila, que era companheiro do apóstolo Paulo,
era um casal, eles viam esse homem eloquente, né, pregando com aquela sabedoria, mas ele não era da doutrina de Priscila e Áquila de Paulo, ele não estava na doutrina de Jesus Cristo, na doutrina apostólica. Então eles, com muito zelo, diz aqui, ó, então Priscila e Áquila o levaram para sua casa, né? E em sua casa lhe ensinaram e lhe declararam mais pontualmente e mais precisamente o caminho de Deus. Você viu, irmão Val? Deu para você entender aqui? O homem tinha todas essas qualidades, mas ele precisou alguém evangelizar ele, explicar para ele a doutrina verdadeira, que com toda a eloquência dele, toda a sabedoria, mas ele não estava batizado na doutrina de Jesus Cristo, na doutrina apostólica. Tá certo? Mas, para nós finalizar, né? Para nós finalizar, Val, para você compreender bem, agora para encerrar mesmo, capítulo 19. Você vai entender por que na congregação se rebatiza. Foi a pergunta que você fez, né? Por que na congregação tem que batizar de novo? Então vamos. Então agora nós vamos aqui fazer essa leitura e você vai compreender. Tá bom, Val? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1. Olha, sucedeu, o apóstolo Paulo estava evangelizando, né, como um missionário levando a palavra de Deus. E aqui diz, e sucedeu que enquanto o Apolo, que é o que nós acabamos de ler, né, era um homem eloquente, tá, e que Priscila e Áquila evangelizou ele, e ele aceitou, porque ele continuou no meio dos apóstolos, ele aceitou que tinha que ser batizado de novo, na doutrina de Jesus Cristo, porque ele era batizado em outro batismo, mas ele aceitou, então ele continuava, era humilde, né? Então diz aqui, e sucedeu que enquanto o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chegando ali, achou alguns crentes, tá vendo? Alguns discípulos, alguns crentes. Paulo achou alguém lá, alguns crentes, né? Vamos dizer. Vamos dizer que se fosse hoje, ia passando e viu lá uma igreja, uma denominação que tinha uns crentes. Vamos traduzir para hoje, né? Aí Paulo, como estava evangelizando, Paulo evangelizava ateu, evangelizava alguém de outra igreja, de outra doutrina, que não estava na doutrina apostólica, ele estava evangelizando. Você entendeu? Era crente e tudo, mas não vou pescar no aquário dele, não, porque ele já é crente. Não, Paulo não tinha isso. Paulo chegou lá, achou uns crentes, Paulo podia falar assim, mas vocês são crentes? São. Ah, então tá bom, então louvado seja Deus, glória a Deus, o importante placa não salva ninguém, doutrina, não, o importante é Jesus Cristo, nada disso não. Paulo achou ali alguns crentes, alguns discípulos e fez a pergunta para eles assim, vocês são batizados? Vocês são crentes? E eles responderam, disseram, nós somos. Mas vocês foram batizados? Mas que batismo vocês foram batizados? Ah, nós batizamos no batismo de João Batista. Você entendeu? Mas Paulo disse, mas quando João batizou vocês, ele não avisou vocês? Ele não falou para vocês que vocês tinham que crer no batismo de Jesus Cristo? Hum? Quando João batizou vocês, ele não disse ao povo, ele não ensinava que, que eu não sou digno, né, que vem um que após mim, que é maior do que eu, a ele vocês têm que seguir? Ele não falou isso? Que é a doutrina deles que você tem que seguir? É? Ele não falou que após ele havia Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, e os que ouviram aceitou a pregação de Paulo, e aqui diz assim, Val, ó, você vai ver que nós acabou de ler que eles eram tudo crente batizado. E tem uma coisa, Val, presta atenção nisso. Eles eram batizados por João Batista, hein? Era por João Batista, o que batizou Jesus, hein? Você já pensou se eles falassem para Paulo, nós batizar de novo nessa doutrina, por causa de doutrina apostólica, nós ter que batizar de novo? Se quem batizou nós, rapaz, foi João Batista, e jamais eu vou me batizar de novo. Então, Val, essa graça, essa doutrina, né? Essa verdade é só para aqueles que aceitam mesmo, que é humilde, você pode ver. Eles se humilharam, aceitou o que Paulo disse, né? E os que ouviram a Paulo, o evangelho de Paulo, ó, diz aqui no verso 5, que os que ouviram a pregação de Paulo foram
batizados de novo em nome do Senhor Jesus. Aqui foi nas águas, certo? Acabou o batismo das águas, tá? E quando eles saíram das águas, e então Paulo impondo-lhes as mãos, né? Orou por eles e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. Uns 12 homens. Então, o irmão Val, a resposta aqui, meu amado, está dita por mão, tá? Não entendeu? Ah, tenha, existe o rebatismo na Bíblia, era de outra doutrina e teve que se batizar de novo, você acabou de ler que teve. Por causa do quê? Por que que esses 12 varões teve que se batizar de novo? Foi por causa do quê? Foi por causa da doutrina apostólica, a doutrina de Jesus Cristo, o caminho, a doutrina. Você entendeu? Ele já era crente, já era batizado. Eles podiam falar, não, eu não vou batizar de novo, não. Por que que eu vou batizar de novo? Eu já sou crente? Não, não vou batizar de novo. Então, Val, a congregação é baseada nisso aqui, tá? Então, a doutrina em que nós seguimos é totalmente diferente aí desses reteté, dessas doutrinas e dessas coisas, sabe? E pastora, tem mulher que prega nas igrejas e pastora não. A congregação segue o que está escrito. Paulo disse: não permite, porém, que as mulheres preguem nas igrejas, que usem de autoridade nas igrejas, que estejam sujeitas como ordena a lei. Entendeu? Então a congregação não tem, as irmãs são submissas ao ministério, aos varões, na igreja, você entendeu? Deus usa dela no evangelho lá fora, né, com a revelação, com a visão, com a profecia, mas o ministério da palavra, de ensino, de estar lá, de pregar, não, porque é antibíblico. Porém, as outras igrejas têm. Então, por isso que quando vem para a congregação, tem que se batizar de novo por causa da doutrina. Entendeu, meu amado irmão Val? Ver se eu consegui responder por irmão, se o irmão compreendeu agora. Talvez nunca ninguém falou isso por irmão, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus.